O youtuber Felca viralizou nas redes sociais ao denunciar a adultização e exploração de crianças e adolescentes na internet, destacando o caso de um influenciador. O vídeo, que já ultrapassou 169 milhões de visualizações desde a última quarta-feira, levantou debate sobre os limites éticos na produção de conteúdo com menores. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. É aí que entra o Ítalo e outros. Por que pessoas como essas insistem em tirar a infância das crianças? A infância é um período curtíssimo das nossas vidas e todo o resto é vida adulta. Adultizar uma criança, fazê-la crescer rápido demais, é um dos maiores pecados que você pode cometer com uma alma. Mas respondendo à pergunta do porquê alguém faria isso, dinheiro. Para almas inescrupulosas, tudo é uma forma de ganhar dinheiro. E qual o valor de uma infância roubada? Quanto de dinheiro entrando fecha essa conta? O nome influenciador não é à toa. Se você tem uma câmera e um público, você tem poder para influenciar pessoas, independente se para o bem ou para o mal. Bom, o vídeo de Felca aprofunda-se no caso de Camilinha, que entrou no círculo de um determinado influenciador aos 12 anos e permaneceu até os 17 desenvolvendo-se nesse ambiente aí, né? O influenciador Ítalo Santos teria criado um formato de reality show com um clima adulto, envolvendo conversas sobre relacionamentos entre menores. O influenciador é apontado como criador e também publicador de cenas que expunham adolescentes com poucas vestes e em atitudes sugestivas, sendo filmadas e aplaudidas por adultos. De acordo com o conteúdo do vídeo, isso se dá pela transformação em um produto para um determinado público, né, com shows para adultos que incluíam danças sensuais em ambientes com público consumindo álcool e até drogas. As denúncias resultaram na instauração de um inquérito policial e uma investigação pelo Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camilinha por decisão judicial. E as denúncias recebidas via Disque 100 também apuram aí a possível exploração de menores por meio de vídeos de danças e conteúdos que abordam relacionamentos, avaliando se há teor sexualizado que fere aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. As autoridades continuam apurando os fatos, mantendo os procedimentos sob sigilo devido ao envolvimento de menores. E após aí toda essa repercussão do vídeo do youtuber, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ele publicou uma mensagem nas redes sociais e afirmou que vai pautar, ainda nesta semana, projetos sobre proteção de crianças em redes sociais. A mensagem do parlamentar cita, inclusive, o youtuber e humorista Felipe Bressani Pereira, que é mais conhecido como Felca, né, que publicou aí esse vídeo que a gente viu uma parte dele no canal no YouTube, denunciando o influenciador paraibano Ítalo Santos por exploração de menores. E além disso, além dessa questão do Hugo Motta, o deputado federal Raymond pediu à Procuradoria-Geral da República que instaure uma investigação criminal contra o também influenciador digital Ítalo Santos. O deputado enviou um ofício ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Nicolau Dino, hoje mesmo. Além de solicitar essa restauração, né, de uma investigação, o deputado federal sugere que a PGR peça a prisão preventiva de Ítalo em caso de risco continuado à integridade de crianças e adolescentes e também a extensão da apuração a outros influenciadores que venham a explorar sexualmente crianças e adolescentes em conteúdos publicados aí nas redes sociais. Bom, e sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Jaqueline Bifano, que é psiquiatra infantil, com residências em psiquiatria, psicoterapia e psiquiatria da infância e adolescência. Doutora Jaqueline, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Tempo News. Eu já começo te perguntando qual que é a avaliação, qual que é a sua avaliação, né, sobre toda a repercussão que esse vídeo ganhou.
Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, participando, né, do programa. Então, essa denúncia ela foi muito importante, muito necessária, né? Porque ela mostrou tudo que a gente já via, mas que concordava, né? De uma forma inconsciente, a gente assistia, mas nunca tomava alguma atitude, nunca procurava denunciar. Né, mesmo não concordando, às vezes não achando aquilo correto, mas deixava passar batido. Então foi uma denúncia muito importante e muito necessária. Né? Essas crianças elas estavam ali, né, participando praticamente de um reality show, sendo expostas, sendo influenciadas, né, a se vestirem de forma inadequada, de forma, né, que não faziam parte da sua idade, né, não eram apropriadas para a sua idade, fazendo danças de forma sexualizada mesmo, né, as roupas com poucas roupas, né, danças ali que mostravam muito o corpo, né, que cultivava ali muito o corpo e que, né, eram inadequadas para a idade delas. Jaqueline, quais são os principais danos aí para essas crianças, para esses adolescentes que são expostos de maneira precoce e, de certa forma, até sexualizada na internet? Olha para você ver, né? Vamos citar o caso da Camilinha. Então, a Camilinha ela começou com mais ou menos 12 anos na internet, né, nas redes sociais. Então, ela foi exposta a um público, né, um público ali, né, que não é da idade dela, e ela recebia aplausos toda vez que ela dançava de forma sexualizada, ela recebia aplausos toda vez que ela se maquiava, né, que não era de acordo para a idade dela, e ela recebia aplausos toda vez que ela vestia uma roupa curta, uma roupa inadequada também para a idade dela. Então, o que que essa adolescente, né, essa criança, essa adolescente aprendeu aí durante esses anos? Que quando ela sensualiza, quando ela veste uma roupa chamativa, uma roupa que mostra o corpo, né? Quando ela maqueia de uma forma mais sedutora, de uma forma mais chamativa, ela recebe atenção, ela recebe aplauso. Então ela vai crescer com essa mentalidade, né? Que quando ela mostra seu corpo, quando ela dança de forma sexualizada, ela ganha atenção. E ela aprende isso, ela aprende que essa é uma forma de ganhar atenção, né? Essa é uma forma de ser valorizada. E ela vai, né, desenvolver, porque essa faixa etária ainda não tem o lóbulo pré-frontal totalmente formado, né? Então ela não tem a personalidade totalmente formada, então ela vai crescer, né, de se desenvolver, aprendendo que essa é a forma de ganhar atenção, de a forma de estar no mundo, de agradar o outro, né? E isso é muito prejudicial. Então isso vai interferir de como ela vê ela mesma, né? De como ela se porta para o outro, de como ela agrada o outro, e isso vai interferir na autoestima dela, né, na personalidade dela, e vai desencadear vários quadros aí, distúrbios de imagem, quadros de ansiedade, quadros de depressão. Por quê? Muitas pessoas vão gostar, mas muitas pessoas também não vão gostar, né? Por mais que ela se sensualize ali, muitas pessoas às vezes não vão gostar. E aquela é a forma dela se apresentar, e aquela é a forma dela agradar o outro. E muitas vezes ela pode ser frustrada, né? Será que ela está preparada para essa frustração? Então isso pode desencadear um quadro ali também de ansiedade, de depressão no futuro. Doutora Jaqueline, boa noite. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a questão da proteção pelos responsáveis por essas crianças e adolescentes. São pessoas que não têm capacidade de responderem pelos seus atos, por isso existem os responsáveis por ela. Como que entra essa questão da proteção dos responsáveis no caso dessas crianças que a gente tem falado, né, sobre a adultização, que passam por esse processo de adultização antes da hora? Olha para você ver, até isso está sendo, né, visto de uma forma errada. Por quê? Essa criança, esse adolescente, ele tem pais, né? E os pais estão permitindo que essa criança, esse adolescente se exponha dessa forma, né? Eles estão permitindo que eles se vejam dessa forma, estejam dessa forma. Então, quem é ali para proteger, quem está ali para
está ali pelaquela criança, para proteger aquela criança, né, aquele adolescente, não está fazendo o papel dele. Então, aquela pessoa, né, aquela criança, aquele adolescente, ele aprende também que é daquele jeito, que não tem limites, que ele pode fazer aquilo, que está tudo certo, porque quem tem que proteger ele não está protegendo. Quem tem que pôr limite nele, falar que aquilo ali não é para a idade dele, que não pode de jeito nenhum, não está fazendo. Então, esses pais, né, visando ali o lucro, uma fama, dinheiro, ganância mesmo, né, eles estão passando por cima disso, passando em cima da proteção dos filhos, né, por cima da, da preservação daquela criança, daquele adolescente, visando o lucro, né, visando fama, visando dinheiro. Então, olha para você ver como que a mente dessa criança, desse adolescente, vai se desenvolver, né? Ele vai aprender que aquilo é o certo, né? Que não tem ninguém ali para pôr limite nele, que aquilo ali é o certo, que aquilo ali é a forma correta de estar no mundo. Doutora Jaqueline, qual que é a avaliação da senhora em relação à participação da sociedade e de se ter uma legislação específica para assuntos como este, quando a gente fala aí de regularização de redes sociais, né, do que é publicado ali, de ter um controle maior? Como que você avalia essa questão? Então, é urgente, né? É uma questão urgente que tem que ser regularizada rápido, né? A sociedade ela tem que exigir isso dos nossos governantes, tem que exigir que os nossos governantes têm que exigir das plataformas, né? Que essas crianças, esses adolescentes, às vezes nem tenham acesso a essas plataformas, porque eles não têm, né, condição de julgar o que é exposto ali, né? Então, se os pais hoje não estão conseguindo, né, ou então não, muitas vezes, né, nem querendo, né, impor o limite para essas crianças, impor que aquilo ali não é para a idade dela, né, ou os que já estão com a idade, eles não estão fiscalizando, né, eles não estão limitando, as plataformas vão ter que limitar. Né, porque os algoritmos, é isso, se você procura coisas de criança e adolescente, vai aparecer cada vez mais para você isso. E os pedófilos estão na área, né? Os pedófilos eles estão em busca disso. E se as plataformas não conseguem proteger, se os pais não conseguem limitar, tem que ter alguém para pôr limite nisso. Doutora Jaqueline, que tipo de acompanhamento psicológico você indica para crianças e para adolescentes que passaram por esse tipo de exposição nas redes sociais, igual a gente está vendo aí, citando como exemplo o caso da Camilinha? Essa criança, né, esse adolescente que foi exposto, né, a uma adultização, né, foi exposto à rede social, né, que, né, está sendo ali julgado também, né? Porque querendo ou não, tem muitas críticas e tem muitos elogios e tem muitas críticas. Eles precisam de acompanhamento psicológico, né? Então é importante um acompanhamento psicológico, né? De preferência, às vezes, da linha cognitiva comportamental, né? Que vai trabalhar o pensamento e o comportamento dessa criança, desse adolescente. É muito importante, né? Até, né, que ele consiga, né, rever tudo o que aconteceu, né, resignificar tudo o que aconteceu, desenvolver de uma maneira mais saudável possível. Quais as orientações que você poderia passar para os pais que nos acompanham, os pais ou responsáveis, que eu já ouvi muitos pais dizendo o seguinte: eu não consigo controlar tudo que meu filho ou que aquele adolescente que está por perto, né, tudo que ele acessa, tudo que ele faz nas redes sociais. Qual que é o caminho para ter, de certa forma, um acompanhamento mais de perto desses jovens, né, dessas crianças e desses adolescentes? Olha, a maior queixa que eu tenho aqui no consultório é os pais que não conseguem limitar horários, que não conseguem limitar o acesso da criança e do adolescente nas telas, né? Principalmente ao celular. Então é a maior queixa. Eu já presenciei uma criança praticamente bater na mãe quando a mãe pediu para ele desligar o celular para a gente poder fazer a consulta, né? Então, maior desafio hoje é dos pais
colocar limite aí nas telas. O que a gente tem que fazer? É isso, pôr limite. É difícil, sim. No primeiro momento, a criança, adolescente, é isso. Ele não tem ainda discernimento, ele não sabe o que é bom para ele. Então, o adulto está aqui para isso, né? Para colocar limite, para escolher o que é bom ali para o filho, né? O que é bom para aquela criança, para proteger aquela criança. Então, gente, precisa colocar limite. É difícil, a criança vai reclamar, vai chorar, vai espernear, né? Às vezes pode agir aí até de uma forma disruptiva, mas se você não colocar limite agora, cada vez vai ficar mais difícil. E já está comprovado, né? Vários estudos já comprovaram que se a criança e o adolescente ficam mais de 2 horas nas telas, eles têm maior, né, predisposição em ter um quadro de ansiedade, quadro de depressão. E é isso, os riscos estão aí, os pedófilos estão aí, né? Então, se o pai não colocar, o pai, a mãe, os familiares não colocarem limite, né? Quem vai pôr, né? Não vai ter limite. E aí vão sofrer as consequências. Então, precisa ter limite. Precisa verificar o que aquele adolescente, o que aquela criança está assistindo. Precisa olhar. Então, precisa tirar um tempo, precisa, às vezes, ter um desgaste inicial, mas é muito importante proteger as crianças e os adolescentes. Agora, para encerrar nossa conversa, doutora Jaqueline, o que você diria para esse jovem, para esse adolescente que nos assiste e às vezes coloca todo o sonho de realização, projeta todo o sucesso aí da vida dele nas redes sociais, mesmo colocando em risco aí questões ligadas ao risco emocional e também psicológico? Eu falo muito isso com meus pacientes em geral, crianças, adolescentes, né? O que você coloca na internet hoje, né, não tem limite. Se você coloca alguma coisa na internet, uma informação, uma foto, um vídeo, ele pode atingir todos os lugares. E a gente não sabe quem está assistindo, a gente não sabe quem está pegando as suas informações e o que a pessoa está fazendo com ela. Então, tenha muito cuidado com quem você fala, com quem que você troca informações, com quem que você dá suas informações, ou envia uma foto, ou envia um vídeo. O perigo é real, o perigo está aí. O seu sonho, aos poucos você vai realizando, né? Quando você tiver maturidade suficiente, quando você tiver, né, meios de se proteger, né? Você pode abrir um canal, você pode abrir aí, né, ter uma rede social. Enquanto isso, se você tiver, tem que ser monitorada pelos seus pais. Tem que ser verificada por um adulto. Tá certo. Doutora Jaqueline Bifano, psiquiatra infantil, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco no Tempo News hoje, nos ajudando a entender um pouco mais desse universo aí das crianças e adolescentes, né, que querem cada vez mais fazer parte desse universo gigante que são as redes sociais. Uma ótima noite para você. Ótima noite para vocês e muito obrigada.